Oi, gente! Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez no canal Habibi Help. Gente, hoje eu tenho uma história muito interessante para vocês, mas primeiramente não se esqueçam de se inscrever no canal, dar a sua curtida, o seu comentário e também, se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe com todos os seus amigos. Muito obrigada! Gente, vocês também podem fazer parte do nosso grupo no Facebook e também nos seguir no Instagram com o mesmo nome do canal, Habibi Help, 2 Bs no final. E também, se você quiser fazer parte das histórias que são analisadas aqui no canal, ou se você tem alguma pergunta, por favor, envie seu e-mail para habibihelp@gmail.com. O e-mail está na descrição do canal e também está aqui, ó. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a nossa querida fulana por estar aqui compartilhando sua história conosco. Eu creio que essa história vai ser um grande alerta para todas que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo. Querida fulana, muito obrigada. Agora, vamos lá. Olá! Bem, vamos começar. Essa é minha história. Estava separada recentemente e resolvi me cadastrar em um site de relacionamento. Dentre outros, conheci meu Habib. Gentil, mega educado, não me pediu dinheiro, sexo ou coisa parecida. Muito respeitoso. Também não foi logo me ligando e falando que me amava. Bom, 2 ou 3 meses depois, me pediu em casamento. Eu recusei, pois a diferença de idade era grande. Ela tinha 61 anos e ele tinha 35. Ele sempre me pressionando para vir e casar. Bem, quando chegou no 8º mês, ele falou que já tinha tirado os documentos para o casamento e que sua mãe queria me conhecer. E assim foi feito. Depois dela me conhecer, ele falou que ela me adorou e que poderia vir ao Brasil. Bem, e assim ele veio. Nos casamos e até 2 anos e 10 meses depois foi um conto de fadas, até quando seu irmão lhe falou que iria para a França a trabalho. Então, ele falou que iria voltar à Tunísia, pois queria montar uma empresa juntamente com um dos irmãos. Eu, inocentemente, falei então: vendemos a casa, o carro e iremos para a Tunísia e montaremos uma microempresa. Para minha surpresa, ele falou: você não pode ir. Você não sabe falar francês? Sendo que ele dava aula de francês lá e aqui no Brasil. Daí, meu mundo começou a cair. Bem, começamos a nos desentender. Então, seu irmão não conseguiu ir para a França, então foi para a Arábia Saudita. Ele, é claro, também queria ir. Em janeiro de 2020, eu descobri que ele estava em 3 sites de relacionamento. Brigamos e ele falou que os sites eram para seu irmão, que não tinha experiência com sites, sendo que era com as fotos e endereço, tudo com o próprio Habib. Bem, é claro que começaram as discussões e ele me pediu liberdade. E chegando em março, mais uma vez o flagrei em outros 4 sites. Ele instalava durante a noite e desligava na madrugada. Descobri que olhava em seu celular, que tinha colocado a senha para que eu não descobrisse. Bem, levei minha primeira bofetada quando descobri no Messenger sua conversa íntima com uma colega de trabalho. E claro que ele não esperava a troca de chumbo, então começou meu desentendimento total. Gente, só uma pausinha. Quando ela falou, levei minha primeira bofetada, eu não tive certeza, então eu contactei ela e perguntei se ela quis dizer num sentido figurativo ou se realmente ele tinha batido nela.
Gente, ele bateu nela, ele bateu no rosto dela nesse dia. Ele resolveu ir morar no hotel onde ele trabalhava, alegando que não dava tempo de voltar para casa. Então resolvi olhar meu Facebook, descobri uns nomes de mulheres bloqueadas. Resolvi desbloquear todas. Para minha surpresa, todas eram senhoras e casadas, com exceção de uma, que começou a me falar sobre seu caráter e que tinha tudo um relacionamento de 3 anos com ele. Quase se casou com o mesmo. Então foi como um efeito dominó. Na verdade, meu Habib era um garoto de programa e, para minha surpresa, ele tinha pedido divórcio sem eu saber. Com a pandemia, ele foi obrigado a voltar para casa, então eu não lhe falei que sabia de seu passado. Ele continuava muito gentil e mega carinhoso. Então resolveu ir embora, alegando que a família estava pressionando para ele ter filhos, pois o muçulmano tem que ter filhos para, quando morrer, os filhos pedirem o paraíso para os pais. Então, ele sugeriu que eu vendesse minha casa para dividir. Claro que nessa altura eu já tinha percebido seu golpe. Brigamos e ele, me deu outra bofetada. Também não fiquei para trás. Mais uma vez, atirei tudo que estava em meu alcance e quase que ele perde um dedo do pé. Por essa, ele mais uma vez não esperava. Enfim, ele foi embora, como tinha vindo com uma mão na frente e a outra atrás. Ufa, gente, que história! Mas vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui de muitas coisas que eu achei importante. Primeira coisa, ela diz aqui que a família dele estava pressionando o rapaz a ter filhos, porque quando o muçulmano morre, ele precisa ter filhos para que os filhos o apresentem a Deus. Gente, eu perguntei para 2 pessoas que eu conheço que são muçulmanos há muito tempo, a vida é toda deles, e eles me falaram que essa história não é verdade. Se tem alguém aí que é muçulmano, que sabe dessa informação, por favor, comentem, meninas. Se vocês conhecem alguém, se vocês puderem perguntar, por favor, escrevam no comentário, porque eu não consegui confirmar essa informação. Inclusive, como eu falei, 2 pessoas falaram que isso não é verdade. Outra coisa, ela tinha 61 anos quando isso começou e ele 35. Gente, é impossível uma diferença de idade grande assim que o casamento dê certo? É impossível? Não é. Mas é mais difícil devido ao fato de existir uma grande diferença de idade. Ela foi criada num tempo diferente do que ele, fora, o fato deles serem de 2 países diferentes. Ele é da Tunísia, ela é do Brasil, culturas diferentes, religiões diferentes. Então, o fato dela ser bem mais velha só acrescenta as dificuldades que o casal já encontra, Outra coisa que ele fez, gente, ele pediu o divórcio sem ela saber. Esse rapaz não teve nem a coragem de enfrentar a mulher que casou com ele, que trouxe ele para o Brasil, de lá da Tunísia, que fez tudo para que eles pudessem estar juntos. Ele não teve nem a capacidade, a decência de falar para ela que ele queria o divórcio, e ele a surpreendeu com isso. Outra coisa, uma das senhoras que ele falava, ela me contou que ela tinha 55 anos de casada. Gente, ela não tinha 55 anos de idade, de casada essa senhora tinha. E o marido tinha morrido há poucos meses atrás, quando ela começou a falar com o Habib dela. Quer dizer, ela... A fulana da história me disse que essa senhora com quem ela conversou parecia ter 80 anos, gente. 80. Quer dizer, esse rapaz tinha uma tendência do quê? De procurar senhoras que estavam fragilizadas, como, por exemplo, recentemente divorciadas, como as que recentemente estão viúvas. Outro fator que é importante pensar, ele tinha 35 anos. Um rapaz de 35 anos que nunca teve filhos
Pensem, gente, independentemente de religião, de cultura, a maioria das pessoas, não todos, mas a maioria, quer ter filhos. Homem e mulher, eles querem ter filhos. Isso é normal. A maioria das pessoas, independentemente do que a família fala, eles querem ter filhos. Outra coisa, duas das senhoras que ele falavam eram casadas. Gente, esse rapaz estava procurando dar o golpe nessas mulheres, porque o perfil das mulheres que ele fala é o mesmo tipo, são senhoras mais velhas, recentemente divorciadas ou então viúvas. E por que elas sempre são tão mais velhas? Quer dizer, ele tinha um perfil de quem ele queria aplicar esse tipo de golpe. Ele vigiava também o celular da fulana da história e era muito ciumento. Ela falou isso para mim. E mesmo com essa falta de amor e esse de respeito e tudo isso que ele fez com ela, ele tinha ciúmes. Então, meninas, vocês que pensam: "Ai, o meu Habib me ama porque ele morre de ciúmes de mim". Pensem novamente, porque esse rapaz da história e outras histórias que eu já ouvi é muito possessivo. E isso pode ser sinal de amor? Pode, mas nesse caso assim, não, porque possessão não é demonstração de amor. Agora, gente, eu vou falar as minhas dicas, tá bom? Primeira coisa, será que a nossa fulana estava realmente apaixonada pelo Habib? Ou será que ela estava apaixonada pela fantasia que ela criou na cabeça dela, na imaginação dela? Isso é uma coisa que ela tem que analisar com ela mesma. Outra coisa importante, ela falou que os 2 primeiros anos de casado foi uma maravilha, que tudo foi perfeito, que foi um sonho. Gente, será que foi mesmo? Será que essa moça não estava iludida com a ideia de ter um novo amor, com essa esperança que traz quando a gente conhece uma pessoa nova, um futuro novo? Será que realmente ele não deu nenhum sinal que ele tinha características de uma pessoa que não era honesta, que estava realmente passando um golpe nela? Será mesmo? Outra coisa, ela conheceu a família, conheceu a mãe, conheceu a família dele através da câmera, né? Antes deles se conhecerem em pessoa. Aliás, ela nunca chegou a conhecer a família em pessoa, só ele, mas conheceu a família na câmera. Isso também não é sinal de nada, porque muitas dessas famílias, elas querem mesmo que o rapaz se case com uma moça do Brasil, da Europa, de um país que possa oferecer um futuro melhor para esse rapaz. Então, se você está aí pensando: "Ah, mas a minha história é diferente, porque eu conheço a família". Essa moça conheceu a mãe, ela conversou muito tempo com a mãe e a mãe falou que gostou muito dela. Gente, parem para pensar. Será que conhecer a família realmente é garantia que o seu relacionamento vai dar certo? Gente, muitos e muitos pontos para pensar na história de hoje. Eu poderia sentar aqui e falar muitas coisas, mas eu quero que vocês façam análise, não só do caso dela, mas do caso de vocês. E, por favor, escrevam nos comentários aqui. Eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acham que é sinal de garantia que o relacionamento vai dar certo. Conhecer a família, ter um mar de rosa por 2 anos, como eu falei, será que era mar de rosas mesmo? Bom, gente, eu gostaria de agradecer a nossa querida fulana por compartilhar essa história. Ela também me disse que ela ainda está em processo de divórcio e tem muito mais para contar. Então, se ela quiser, ela pode mandar mais sobre a história dela, que com certeza, eu tenho certeza que vai ajudar a muitas e muitas aqui. Gente, como eu sempre falo, não se iludam e se liguem em fatos, fatos, fatos. É muito importante que vocês tenham informação sobre o seu Habib e analisem os fatos. Gente, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo. Tchau!